Olá, bem-vindo ao canal Neurônio Mestre. Eu sou Márcio Souto e vou levar vocês ao maravilhoso mundo da astronomia e da tecnologia. Nesse episódio veremos o lindo e pequeno mundo Mercúrio com todos os seus fascinantes detalhes. Desde antes do século IV a.C., astrônomos gregos acreditavam que o que eles viam no céu seriam dois planetas, um visível no nascer do Sol, ao qual chamavam Apolo, e outro visível ao pôr do Sol, Hermes. Mais tarde saberíamos que se tratava de um único objeto, o planeta Mercúrio. Mercúrio é o menor dos planetas e seu ano dura 88 dias terrestres, ou seja, ele completa uma volta ao redor do Sol a cada 88 dias, bem curtinho o ano lá. Sua velocidade orbital é de 47,362 km por segundo. Se compararmos com a Terra que tem uma velocidade orbital de 29,78 km por segundo ao redor do Sol, Mercúrio é o planeta velocista do Sistema Solar. E sim, quanto mais distante do Sol um planeta qualquer está, mais lento o planeta pode girar para permanecer em órbita. Um dia em Mercúrio equivale a 58 dias terrestres, pois o planeta gira em torno de si mesmo muito lentamente. Essa pequena joia do Sistema Solar possui um diâmetro de 4.879 km e gira em torno do Sol a uma distância média de 57.910.000 km. Ele tem uma aparência parecida com a Lua, com muitas crateras de impacto e planícies lisas, não possuindo satélites naturais, ou seja, não possui luas. Mercúrio também não possui uma atmosfera significativa, não dá para respirar lá. A temperatura na superfície de Mercúrio varia de menos 183 graus Celsius a 427 graus Celsius e pasmem, mesmo sendo o planeta mais próximo ao Sol, ele não é o planeta mais quente. Esse título fica para Vênus devido ao efeito estufa descontrolado que Vênus possui. Os geólogos estimam que o núcleo de Mercúrio ocupe aproximadamente 42% de seu volume, enquanto na Terra a proporção é de 17%. Uma baita diferença. Observe na foto como é grande o núcleo de Mercúrio em relação à sua crosta. A sua aparência é brilhante quando observado da Terra, tendo uma magnitude aparente que varia de menos 2,6 a 5,7. Nesse ponto preciso apresentar a vocês um conceito importante chamado de magnitude aparente que para facilitar tratarei apenas como magnitude. A magnitude aparente de um corpo celeste é um número que mede o seu brilho como visto por um observador na Terra. Quanto mais brilhante um objeto parece, menor é o valor de sua magnitude. O Sol, com magnitude aparente de menos 27, é o objeto mais brilhante do céu. Observem alguns outros valores de magnitude dos astros no céu. Veja que o limite que nós humanos enxergamos a olho nu é cerca de 6,0 de magnitude aparente dos astros. A Lua cheia marca incríveis menos 12,5. Como sabemos, a Lua reflete a luz do Sol e chega a proporcionar sombras aqui na superfície da Terra. Um espetáculo à parte. Vemos também Sirius com seus menos 1,5, é a estrela mais brilhante do céu noturno visível a olho nu. Se calçarmos a vista com binóculos aumentaremos nossa capacidade e enxergaremos objetos com cerca de 10 de magnitude aparente. Já o telescópio espacial Hubble possui um alcance de 30, e em breve será substituído ou complementado pelo telescópio espacial James Webb que foi lançado em 25 de dezembro de 2021. Grandes descobertas nos esperam. Voltando a Mercúrio. Na região polar de Mercúrio existem crateras e nessas regiões de sombra eterna, ou seja, onde a luz solar nunca chega, podemos ter temperaturas de até 180 graus Celsius negativos suficiente para manter gelo de água. Isso mesmo, água congelada no planeta mais próximo do Sol. É o cosmos em seu esplendor. Essa é a imagem feita pela sonda Messenger que observou Mercúrio. Nela podemos ver a bacia Caloris, que é uma bela depressão com cerca de 1.500 km de diâmetro formada há vários bilhões de anos pelo impacto de um grande meteoro na superfície de Mercúrio. Eu não gostaria de estar lá no dia desse impacto. Nessa próxima foto tirada pela sonda espacial Messenger podemos ver como seria a vista do sistema Terra-Lua visto de Mercúrio, já que a sonda estava em uma posição similar à posição de Mercúrio. A Terra e a Lua vista de Mercúrio sempre se pareceriam com essas esferas, sem nenhuma fase crescente ou decrescente uma vez que da ótica de Mercúrio nenhum astro pode fazer sombra. Finalizando, veja que bela imagem que separei para vocês compararem o tamanho de Mercúrio em relação ao planeta Terra.
coisa linda de ver! Esse foi Mercúrio com suas belezas e mistérios. Espero que tenham gostado deste episódio. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para ficarem por dentro das novidades que estão por vir, deixem seu like, comentem e compartilhem. Vou trazer muito conteúdo bacana sobre astronomia e tecnologia que vai deixar você super bem informado, sempre agregando valor. Eu sou Márcio Souto, editor do canal Neurônio Mestre. Nos vemos em breve. Até a próxima.